Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana e hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida muito comum que é: será que se eu parar de comer carne eu vou engordar? Será que eu estou comendo muito carboidrato? E é um medo que as pessoas têm de consumir mais carboidratos e engordar. Na verdade, o consumo de carboidrato é um grande mito, né? Que as pessoas ficam pensando que se eu como mais carboidrato é o grande motivo que eu tenho para o ganho de peso, o que na verdade não necessariamente acontece dessa forma. A recomendação de carboidratos, tanto para onívoro como para vegetarianos, é a mesma, que vai ser em torno de 45 a 65% da sua necessidade energética total. Então a gente vai distribuir os carboidratos, as proteínas e as gorduras da mesma forma, tanto para onívoro como para vegetariano. E qual vai ser a grande diferença? Nos carboidratos, nenhuma. Então as fontes de carboidratos serão frutas, legumes, verduras, raízes. E essa distribuição de proteínas vai ser feita de acordo com as proteínas vegetais. Então, por que as pessoas elas têm essa grande dúvida de achar que estão comendo mais carboidrato? Elas tiram a proteína animal, ou seja, elas excluem a carne, o frango e o peixe e aumentam a quantidade dos alimentos que já estavam presentes no prato, que normalmente são fontes de carboidrato, macarrão, arroz e pão. Então sim, se essa substituição for feita de forma incorreta, com certeza você vai estar comendo mais carboidrato do que a recomendação. Mas se você colocar no lugar da proteína animal a proteína vegetal, os carboidratos vão continuar na mesma quantidade. Tem alguns estudos que mostram que os vegetarianos eles consomem mais carboidratos do que os onívoros, porém, ainda dentro da recomendação de carboidratos. Uma grande moda de dieta low carb também está relacionada com esse medo do consumo de carboidratos, porque as pessoas começam a pensar que para emagrecer, elas precisam diminuir o consumo de carboidratos. Então, se na dieta vegetariana teoricamente, a gente consome mais carboidratos que os onívoros, mas dentro da recomendação isso seria um problema para o processo de emagrecimento. E o que na verdade é um mito, porque não necessariamente você não está emagrecendo ou está engordando porque está consumindo mais carboidratos. Tem outros fatores que estão relacionados com o equilíbrio desse plano alimentar. E aí muita gente me pergunta se é possível emagrecer sendo vegetariano, já que a gente não vai diminuir essa quantidade de carboidrato ou não necessariamente precisa diminuir. Então, duas coisas. Primeiro, é completamente possível emagrecer sendo vegetariano, com o ajuste do plano alimentar e consumindo essa quantidade recomendada de carboidratos. Porém, a gente pode ajustar da forma que a gente quiser essa quantidade de carboidratos na dieta. Então, eu posso trabalhar com 40, 50, 60, 70% do plano alimentar sendo de fontes de carboidratos. Hoje em dia no mercado também tem muitos alimentos veganos que são ricos em açúcar, em farinha refinada, em gorduras. Então o rótulo de ser ou não ser vegetariano não vai garantir que vai auxiliar no seu processo de emagrecimento ou não. Então, na verdade, o objetivo de reduzir o consumo de carne ele pode estar alinhado com qualquer objetivo estético que você tenha. Seja ele emagrecimento, seja ele ganho de massa muscular, seja ele qualidade de vida, seja ele desempenho. Então, gente, a gente não pode pensar que o carboidrato é o vilão da dieta. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça e entender que o carboidrato faz parte do plano alimentar. Na verdade, a maior fonte de energia que a gente vai ter no plano são os carboidratos. E o consumo deles não deve ser diferente, em tese, em relação aos onívoros. Então são as mesmas fontes. Qual vai ser a grande diferença? E aí também é outra dúvida. Porque as leguminosas, que são as grandes fontes de proteínas vegetais, também carregam carboidratos. Então, diferente, por exemplo, de um frango, que vai ser na sua maior parte proteína e gordura e água, um feijão, por exemplo, vai ter uma parte de carboidratos e vai ter uma parte de proteína. Então, é necessário sim que faça uma adequação do plano. Não é simplesmente tirei o frango e coloquei um feijão, porque eu vou precisar alterar a quantidade de carboidratos do plano completamente. Mas se ainda assim você se sente inseguro para aumentar o consumo desses carboidratos, se você estava acostumado a comer realmente muito pouco carboidrato, fazendo uma dieta do low carb, comendo muito frango, muito ovo, eu vou colocar aqui algumas sugestões que você pode colocar na prática do seu dia a dia. Então, por exemplo, priorizar essas leguminosas, que elas vão ser sim as fontes de proteínas e fontes de carboidratos. Então, tentar colocar feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, amendoim em um número maior de refeições possível.
Então você pode sim reduzir o consumo dessas raízes, reduzir um pouco o consumo dessas frutas pontualmente. As quantidades a gente de fato precisa ajustar. Então sempre colocar como prioridade essas proteínas vegetais, adicionar mais legumes e mais verduras, porque estrategicamente se a gente quer reduzir o peso, reduzir o percentual de gordura, a gente precisa de alimentos que vão te dar mais saciedade e uma menor quantidade de caloria. E os melhores alimentos para esse objetivo são os legumes e as verduras. Lembrar do consumo de água, que isso é muito importante. Às vezes a gente está com sede e não está com fome. Então não é para enganar a fome, mas sim tentar se hidratar da forma correta. Então tentar não consumir esse carboidrato isoladamente. Por quê? Porque a digestão do carboidrato ela é muito rápida. Então se a gente adicionar aí, como eu falei, a proteína vegetal, algumas sementes, boas fontes de gordura, você vai ter saciedade por mais tempo e vai auxiliar no teu processo de emagrecimento e você não vai engordar, não vai ganhar peso. E aí, clareou um pouco a questão dos carboidratos? Então comenta aqui o que é que você achou, se você está mais tranquilo para consumir esses alimentos. Se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos que ainda tem isso na cabeça, esse mito de que não pode comer carboidrato. E ativa as notificações para o nosso próximo vídeo.